Mas ó, eu lembrei do que eu queria falar. Eu acho que vocês vão gostar, porque acho que vocês, assim como eu, não sei, mas eu gosto muito, acredito que vocês também, porque acho que vocês ficam um pouquinho empolgados nesse debate. Determinismo, mano. Nosso velho amigo, nosso velho anti-LC, né? O cara que sempre nos ameaça de vez em quando, mas que a gente gosta de encontrá-lo porque a gente é trouxa. Eu tava pensando naquele caso que eu comentei da Guerra Civil. Oi? Masoquista. Oi? A gente não é trouxa, a gente é masoquista. É. Mas o Determinismo é um cara legal, cara. Ele é um cara muito legal, eu gosto dele, apesar de tudo. O que eu tava querendo dizer é que deu aquele tempo da Guerra Civil 2, né? Que o cara ele conseguia prever os atos dos vilões. E aí teve aquela... Tá, não vou explicar de novo, vocês lembram. Só que é uma coisa meio complicada, eu fiquei pensando nisso agora, cara. Eu acho que se... Essa visão que o cara tem é uma coisa... É uma coisa meio complicada, né? Porque se é uma visão do futuro, quer dizer que ele vai acontecer. Como que você vai impedir o cara de fazer aquilo ali que já tá determinado? Isso é meio... Cara, é meio bizarro. Porque assim, eu lembro que o time que ficou contra não tem por que ficar contra. Eu acho que isso é meio... Eu acho que isso é muito fato, né? Na verdade eu não apresentei nem raciocínio certo, mas tudo bem. Vou apresentar agora. Esqueçam o que eu falei até agora. O time que ficou contra não tem por que ficar contra. Porque considerando que ele prevê realmente de verdade o futuro, aquilo ali vai acontecer. Então a questão não é se o cara fez ou não. Você sabe que ele vai fazer. Você tem essa informação. Então por que não impedir? Eu seria do lado dos caras que usariam o poder pra prender os caras antes de eles fazerem. Por quê? Porque se o poder dele realmente funciona, ele dá as condições de hoje, sabe determinar que o cara vai fazer aquilo ali. Só que aí entra o que eu falei antes. É meio estranha essa história, né? Do cara já saber o que o outro vai fazer e você achar que pode impedir. Porque aquilo ali foi realmente determinado a acontecer, não tem como você impedir. A única coisa que o cara fez pra você foi avisar que aquilo vai acontecer. Mas se ele teve a visão de que aquilo ali vai acontecer, não tem como você mudar. É tipo visões da Raven, lembra? Que ela tinha a visão, tentava impedir que a visão acontecer, tentava impedir a visão de acontecer, e acontecer a visão porque ela tentou impedir. Ia acontecer de qualquer maneira. Se ela não tentasse impedir, também aconteceria. Por quê? Porque é determinismo, cara. Isso, cara, isso que eu pensei. Talvez o fator ativante para o cara fazer aquilo, para o cara ficar com raiva de alguma coisa e fazer o crime, seja só o fato de você tentar impedir sem ele ter feito nada, por exemplo. É muito verdade isso aí. A gente entrou em problema de tempo aí, né? Mas é só um comentário que eu acho que vocês iam gostar, e eu acho que é bem interessante isso, porque determinismo é uma coisa bem doida, né? Se a gente for parar pra pensar. Ela tem umas implicações esquisitas. Quando a gente vê assim num quadrinho, a gente, tá, beleza, o cara previu o futuro. Mas tem uns impactos muito maiores. Inclusive, cara, eu acho muito doido, vou fazer esse comentário rápido, em Harry Potter, vocês já assistiram os filmes, eu não acho que ninguém se importa de spoiler, né? Não. Assisti todos. Beleza. Então, pra mim tá de boa. Caso alguém esteja escutando isso aí e não tenha lido Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, não escute isso aí. Pule para o minuto. Não sei como você vai fazer pra não escutar isso aí, talvez eu te ajude, talvez não. Isso não depende de mim, depende do Eduardo do futuro. Então, Pule para o minuto informado na descrição do podcast. Se é que você vai ter acesso a ela, mas tudo bem. Esquecendo isso. Cara, é meio bizarro porque assim, o Harry, ele tava prestes a ser não morto, prestes a perder a alma pra um dementador, do nada aparece um cervo prateado e expulsa os dementadores de lá. Quando você tava lendo, é o patrão da mãe dele, hein? Harry. Oi? Esse cervo aí é o patrono da mãe dele. Que é o mesmo do Snape. Que é o príncipe. História triste essa aí, hein? Toda vez que eu lembro eu fico muito triste, mas... tudo bem. É, triste. Mas vamos lá. Tristeza da parte. A gente depois descobre que era o Harry que tava fazendo o patrono. Mas na hora a gente não sabia. Mas não interessa se a gente sabia ou não. O que importa é o seguinte. O fato do Harry do futuro tá lá, modificando o passado, implica na definição de viagem no tempo em Harry Potter, que o Harry do presente, que foi salvo pelo Harry do futuro, vai ter que se tornar o Harry do futuro pro Harry do passado. Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? O Harry que acabou de ser salvo, ele obrigatoriamente, para cumprir o determinismo, ele vai ter que salvar o Harry do passado.
Tudo bem que não é exatamente Harry do futuro e Harry do passado, porque é uma única linha do tempo. Mas o que importa, o que eu quero dizer é simplesmente se acontecer algum evento futuro que você sabe qual é, e ele é determinado para acontecer, você no presente vai ter que realizá-lo, de qualquer maneira. Isso implica em determinismo. Ninguém pensa nisso, né? Só que o fato de você do Harry ter sido salvo por ele mesmo no futuro, em tese, né, implicaria que ninguém em Harry Potter tem liberdade, por conta do determinismo. Talvez todo mundo tenha perdido a liberdade no momento em que o primeiro cara usou um vira-tempo, né? Isso é interessante. Mas isso aí não dá pra gente saber. Ah, Gordo, você saiu e voltou. Eu falei que uma coisa que eu acho que você vai gostar, que assim, talvez antes da primeira pessoa usar um vira-tempo, todo mundo tinha liberdade, mas a partir do momento que ele usou pela primeira vez, ele transformou o universo inteiro em determinista. Então, mas por quê? Eu vi essa parte. Por quê? Você Eu ia fazer viu? pergunta pra que eu ligar. Ah, tá. Oi, Edu, tá me ouvindo? Então, porque assim, uma vez que você faz a viagem pro passado, pensa que é uma linha do tempo contínua. Então você já você agora aqui no presente vai estar convivendo em algum momento com você do futuro, só que você sabendo ou não, entendeu? O que importa é que assim, quando você decide voltar pro passado, em tese, quando aquele passado que estava acontecendo, você já estava lá, pela linha do tempo de Harry Potter. É assim que funciona. Mesmo que você não tenha se visto lá. Que foi o que aconteceu com o Harry quando ele tava indo na cabana do Hagrid, se eu não me engano. E ele, depois que ele viajou no tempo, ele se viu lá. Só que quando ele tava lá da primeira vez, ele não viu que o Harry do futuro tava vendo ele. É isso aí, tipo, da primeira vez que você faz a viagem pro passado, você volta para aquele passado que você já passou por ele, mas que quando você tinha passado por ele, você não sabia que você ia voltar. Mas Edu, por você ter voltado é determinismo. A questão é que assim, ele vira determinismo porque você volta e faz ele ser um determinismo. Não é? O fato de você voltar pra ele ter um determinismo. Mas porque você quer que ele seja. Aquele momento específico, apenas. Porque, por exemplo, o Harry voltou porque ele queria que no passado dele, alguém salvasse ele dos Dementadores. Peraí, só um minutinho. Mas, Edu, eu concordo plenamente com você nesse sentido. Porque se meu eu do futuro interage com o meu eu do presente, necessariamente o meu eu do presente, em algum momento do futuro, terá que interagir com o meu eu do passado, que na real é o meu eu do presente no momento que aconteceu. Isso é um determinado pra acontecer. Assim. Lembra do Ultimato? O Hulk falou muito verdade. Quando você vai pro seu passado passa a ser seu futuro. E quando você volta, o teu presente não é teu presente. Ele é o futuro do seu passado, que agora é seu presente. Então, se você alterar o seu futuro, não vai alterar o seu passado, que não vai alterar o seu presente. Logo, se você voltar e alterar alguma coisa, não necessariamente você vai alterar alguma coisa do seu presente. Porque na real você está alterando o futuro. Essa história de dividir em linha do tempo resolve muitos problemas. Você não tem problema de cronologia quando você troca de linha do tempo. Por isso que, Gordo, viagem no tempo em Dragon Ball não tem problema na sua estrutura. Talvez tenha na construção da história, que eu ainda acho que não tem. Mas não tem problema na sua estrutura, porque é a mesma do Ultimato. Você vai pra outra linha do tempo e não altera nada, e não tem paradoxo. Você pode matar seu avô, que você só não vai nascer naquela linha do tempo. Não tem paradoxo com o avô nesse caso. Ah, que bacana. Entendi. Na real você pode até nascer, e você pode até não nascer em nenhuma linha do tempo, mas não é que vai ser contado. Uhum. Então, eu voltei, E mas talvez eu perdi o fio da meada. Então, você tava falando que não sabe por que você viajar no passado seria determinismo. Claro que seria, porque pensa que você teria que estar naquelas condições específicas que você estava no futuro pra voltar pro passado. Então, tipo, todo o universo tem que colapsar naquela situação que você viajou pra você poder viajar, entendeu? Não basta só você fazer as coisas. Porque se você concorda que se, por exemplo, em tese, um átomo tiver diferente no universo quando você viaja, já vai mudar as coisas? Uhum. É isso, entendeu? Entendi. Não é só você que vai voltar e que vai tornar tudo determinista. É o universo inteiro que tem que se moldar para que você possa tomar aquela decisão para voltar no passado. Cara, é meio bizarro. Talvez eu tenha que pensar um pouco mais sobre isso para ver se consigo, tipo, assimilar direito e passar direito pra vocês, mas a ideia é mais ou menos essa. Gente, Hum, eu tava vendo esses dias um paradoxo do temporal que fala bastante desse determinismo e que meio que quebra a lógica. Porque eu imagino que você já tenha ouvido até. Mas vamos supor que você, no presente, você volte
no passado e mate seu avô. Assim, pela teoria do determinismo, você teria que voltar pra fazer exatamente isso, pra voltar no tempo. Mas isso não seria possível, porque você estaria morto, que o seu avô não nasceu, que o seu avô na verdade morreu. Então meio que tipo é pra ser determinista, só que não vai acontecer, porque não tem como. Isso é um ótimo paradoxo. Na verdade foi nele que eu usei a referência pra falar que você pode voltar na linha do tempo e matar seu avô, que não dá nada. Porque se isso acontecer na mesma linha do tempo, dá esse problema do paradoxo do avô. E um comentário pequeno, não sei porque eles escolheram um avô, né? Poderiam ter escolhido o pai, que é uma coisa muito mais próxima, mas tudo bem. Os caras que pensou escolher um avô. Mas beleza. É verdade, né? Qualquer coisa. Mas é legal esse paradoxo, cara. Ele mostra que, tipo, não faz sentido a gente pensar em viagem no tempo em uma única linha. Viagem pro passado, né? Porque pro futuro a gente sabe que dá, é suave, relatividade.